Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E olha, em Fortaleza, os arquitetos, os engenheiros de trânsito e até mesmo o prefeito respondem a um único chefe, digamos assim. Uhum. Um chefe que é invisível e implacável quando o assunto é o planejamento urbano. É o sol, né? Exatamente, o sol. Porque a luz e o calor na capital cearense são, tão intensos ao longo de praticamente o ano inteiro que eles ditaram, historicamente, uma regra social inquebrável. Nossa, e como ditaram. A vida coletiva das crianças, aquele momento exato de tomar as ruas e as calçadas, simplesmente não tem como começar antes que esse sol baixe. Pois é, e utilizar a cidade de Fortaleza como grande laboratório para nossa exploração de hoje faz um sentido enorme. Com certeza. Principalmente porque a metrópole caminha a passos largos para o marco histórico dos seus 300 anos, que vai ser celebrado agora em abril de 2026. E a reportagem especial e multimídia do Diário do Nordeste, que é a base de toda a nossa análise detalhada de hoje, traz justamente isso. Ela aproveita esse aniversário de 3 séculos para investigar um fenômeno que afeta o futuro de qualquer cidade, que é o impacto do espaço público na primeira infância. Certo, vamos desempacotar isso. Porque no dia a dia, sabe, a gente correndo para o trabalho ou voltando para casa, é muito fácil bater o olho numa criança brincando no fim da tarde e assumir que aquilo é só recreação. Sim, só uma forma de gastar energia, né? Exato. Uma forma barata da criança cansar antes de dormir. Mas o que a reportagem demonstra, de forma bem clara, é que esse ato de sair de casa quando a temperatura finalmente permite é, na verdade, uma das engrenagens mais complexas e essenciais do desenvolvimento sociológico. E do próprio planejamento de uma metrópole moderna também. Porque, para entender a real gravidade disso, a gente tem que olhar para a pesquisa do professor Alexandre Queiroz Pereira. O da Geografia da Universidade Federal do Ceará, certo? Isso mesmo. A pesquisa dele trazida na reportagem é, assim, extremamente reveladora. O professor propõe uma análise sobre o que significa psicologicamente e socialmente esse movimento físico de sair pela porta da frente. Que não é só esticar as pernas. De jeito nenhum. Segundo ele, trata-se de cruzar uma fronteira definitiva. Pensa bem, a criança sai daquele ambiente familiar de dentro de casa, que é tipo um ecossistema altamente controlado, né? Previsível, filtrado pelos pais. Exato, super protegido. E aí ela entra no universo da rua. Onde absolutamente nada é previsível. Nenhuma regra de casa se aplica ali. Na rua, todas as regras mudam. Entra em cena um fluxo caótico de pessoas totalmente desconhecidas, sabe? Sim, e surgem aquelas normas de convivência que, não estão escritas em manual nenhum. Os barulhos altos, a imprevisibilidade dos animais, a velocidade perigosa dos veículos. Então a criança, pela primeira vez no dia, precisa começar a observar ativamente os sinais sociais do outro. É quase um instinto de sobrevivência, né? Exatamente. Na essência, segundo a geografia urbana, é o momento exato em que o indivíduo começa a aprender a existir no mundo e a lidar com as imensas diferenças intrínsecas a ele. Nossa, é o primeiro grande choque de realidade, né? O laboratório prático da vida em sociedade. Mas se essa travessia diária para o mundo imprevisível da rua acontecia tradicionalmente nesse ritual de fim de tarde que a gente comentou, como que a própria evolução da estrutura da cidade mudou esse hábito? Mudou muito, porque quem acompanha as transformações das grandes capitais brasileiras sabe muito bem que aquela cidade de algumas décadas atrás, com as portas abertas e cadeiras na calçada, já não existe da mesma forma. Foi uma mudança que o pesquisador chama de profunda e tectônica na geometria do município. Ele aponta que até o final dos anos 90 e início dos anos 2000, Fortaleza operava predominantemente sobre uma lógica horizontal. Os campos de várzea, as calçadas largas que serviam como ponto de encontro para todo mundo. As ruas sem saída. A brincadeira não precisava de um parque oficial fechado com grade, sabe? Ela se espalhava de forma orgânica. O asfalto era tratado e respeitado quase que como uma extensão natural da sala de estar da casa, né? Exatamente. Só que esse cenário horizontal e comunitário foi progressivamente engolido e
é fatiado por uma metrópole muito mais densa. A Fortaleza atual é descrita na pesquisa como uma cidade fragmentada, repleta de microcentros de poder, periferias com realidades muito complexas e, acima de tudo, intensamente verticalizada. E essa verticalização massiva mudou de forma drástica a forma como as famílias interagem com o solo. Um padrão de moradia muito específico tomou conta da rotina da classe média, o famosíssimo condomínio clube. Ah, sim. Oásis de concreto. Pois é, e lendo os dados e descrições lá na fonte, é impossível a gente não fazer uma conexão mental imediata com a tecnologia moderna, porque esses condomínios fechados operam exatamente sob a mesma lógica fria dos algoritmos de redes sociais. Uau, que analogia interessante. Né? Só que eles são construídos com toneladas de tijolo, cimento, vidro e guaritas de segurança. O que é fascinante aqui é como essa mecânica silenciosa de exclusão opera de forma idêntica nos dois mundos, sabe? O digital e o físico. Sim, vamos dissecar isso para quem está ouvindo. Bora. Pensa no algoritmo de uma rede social. Ele filtra rigorosamente tudo que pode causar qualquer desconforto, né? Ele entrega só o que a gente já concorda. Exato. Só os vídeos e opiniões que validam as crenças da pessoa, eliminando toda a dissonância cognitiva. No espaço físico urbano, o condomínio clube cumpre exatamente o mesmo papel. Caramba, faz muito sentido. Ele constrói uma comunidade fechada, baseada estritamente no poder aquisitivo e no status social de quem consegue pagar a taxa de condomínio. E aí a criança cresce ali dentro, cercada por parquinhos impecáveis, piscinas incríveis, quadras, só que completamente isolada e blindada de quem não pertence àquela exata bolha socioeconômica. É uma infância higienizada. Exato. O músculo da tolerância, que é aquele exercício vital de ter que dividir o escorregador com alguém que vive uma realidade cultural ou financeira totalmente diferente, ele simplesmente não é exercitado. E as consequências disso, a longo prazo, para o tecido social, são extremamente preocupantes. Porque o professor Alexandre alerta que essa conveniência e essa segurança privada cobram um pedágio invisível, mas incalculável das novas gerações. Como assim, na prática? Bom, quando a experiência do contato com o diferente desaparece da rotina diária de uma criança em formação, o aprendizado da convivência atrofia. É igual a um músculo que não é usado, sabe? A rua ensina a negociar, a ceder espaço, a entender as necessidades de quem não é da nossa família. Sim, e um ambiente urbano artificialmente homogêneo acaba esterilizando essa vivência básica, né? Criando jovens que ignoram a diversidade da própria cidade. Mas, se essa bolha murada abriga uma parcela da população, o que acontece na outra extremidade? Ah, aí a realidade é outra. Porque a metrópole não é feita só de condomínio de luxo. Tem toda uma realidade pulsante nas periferias que opera sob pressões de infraestrutura bem diferentes. Como é que a brincadeira sobrevive onde não existe esse parquinho privado? Nas áreas periféricas com maior precariedade oficial, a dinâmica se inverte brutalmente. O pesquisador define isso como o efeito de comunidade. Efeito de comunidade? Isso. Onde o poder público falha em entregar a praça bem estruturada e onde as famílias não têm dinheiro para pagar o condomínio fechado, rola um fenômeno que ele chama de subversão do espaço urbano. Que é uma demonstração de resiliência espacial extraordinária, né? Isso. Eu achei essa ideia de resiliência espacial muito forte. É tipo a vida encontrando um caminho nas frestas do concreto. É a ocupação teimosa e imperativa do pouco que resta. Se o bairro não oferece uma quadra de grama sintética iluminada, a própria comunidade subverte a utilidade da rua de terra batida. Ou do asfalto quente. Exato, do asfalto quente, e eles criam ali o palco do jogo de futebol ou da queimada. A falta crônica de recursos gera uma força oposta de união social. Eles são forçados a fazer a manutenção coletiva do espaço, né? Sim, como a última alternativa viável de lazer, mesmo lidando com riscos de atropelamento e falta de luz. A rua não é ocupada por escolha estética, é por necessidade de sobrevivência comunitária. E olha, diante dessa imensa fragmentação do mapa da cidade, as bolhas muradas com segurança privada de um lado e as ruas improvisadas com essa resiliência heróica do outro,
É muito vital a gente sair da teoria acadêmica, sabe? Com certeza, tem que ver a vida real. Sim, precisamos descer ao nível do solo para entender como pessoas reais estão navegando por esse cenário fragmentado hoje. E a reportagem entrega histórias riquíssimas pra gente. São histórias que revelam o quantos equipamentos públicos que ainda restam viraram verdadeiros baluartes psicológicos na rotina esmagadora da urbe moderna. Pegando, por exemplo, o caso documentado da Gliciana, uma mulher de 32 anos, mãe do pequeno Saulo, que tem só 3 aninhos. Eles frequentam o polo de lazer da Sargento Hermínio. Isso. E a realidade deles reflete o espelho de inúmeras famílias metropolitanas, porque eles moram num apartamento pequeno, super apertado, e o Saulo é filho único. Pois é, e o polo de lazer, nesse contexto, deixa de ser só uma opção de fim de semana. Ele vira um imperativo psicológico para a família. Um antídoto direto contra a claustrofobia do apartamento. Exato. É o local insubstituível onde o Saulo pode observar e interagir com outras crianças, rompendo aquele isolamento de ser filho único entre 4 paredes curtas. E quando a gente analisa a fundo as praças de bairro atuais, a gente percebe que a percepção pública de ameaça e perigo mudou de uma forma quase assustadora em apenas uma geração de pais. O relato do professor Geraldo, de 52 anos, ilustra isso de maneira crua. Ele acompanha o filho Mateus, de 4 anos, lá na praça do Conjunto Polar, na Barra do Ceará. E ele compara a própria infância, né, onde o meio da rua em frente de casa era um espaço fluido e seguro, com a realidade de hoje. Onde a rua virou simplesmente um campo minado intransitável. Ele descreve a agressividade do trânsito moderno, o aumento absurdo de motos, o risco real de atropelamentos em vias estreitas. Sem contar o medo invisível da violência urbana, né? De pessoas mal intencionadas. Exato. Todo esse ecossistema de medo força o Geraldo a buscar espaços fisicamente delimitados. O parquinho cercado dentro da praça virou a trincheira de segurança que ele precisa para o filho poder correr sem que ele tenha que segurar a mão do menino em pânico a cada segundo. É angustiante perceber isso. E pior que não são apenas as ameaças físicas, como as motos e a violência, que estão afugentando as famílias. Tem o caso do Tiago. O de 37 anos, pai da Elis. Isso, a Elis tem 7 anos. Ele leva ela na mesma praça do Polar e também na Estação das Artes. E o Tiago luta contra um adversário totalmente invisível e silencioso. Que foi projetado para causar dependência extrema, né? Os shorts do YouTube. Sim, o algoritmo da rede social atacando de novo, mas agora dentro da mente da criança. E essa é uma camada muito contemporânea da pesquisa, sabe? O esforço consciente do Tiago para arrancar a filha da frente da tela retroiluminada não é só um desejo romântico de pegar um ar fresco. Não mesmo. A reportagem detalha como o isolamento digital e o consumo desenfreado de vídeos curtos geram picos super alarmantes de ansiedade e irritabilidade na infância. E a praça entra como um tratamento. Um tratamento. Com o piso tátil, a terra, a grama, a imprevisibilidade de outras crianças. A praça vira um estabilizador sensorial de emergência. Porque o mundo físico e tátil exige uma lentidão que a velocidade das telas aniquila, né? Perfeito. Então, o que tudo isso significa na prática? Ouvindo os ecos desse apartamento apertado, o medo do trânsito veloz e a busca desesperada pela cura da ansiedade das telas, fica muito evidente que a praça urbana mudou de função. Mudou completamente. Ela não é mais aquele local poético de pura exploração livre. Ela virou um refúgio de emergência, quase uma fortaleza de segurança contra o caos dos carros e o isolamento crônico do celular. E se conectarmos isso ao cenário maior, lá do início da nossa análise, a gente percebe uma perda estrutural perigosa. O professor Alexandre Queiroz sinaliza que, quando a criança tem a experiência de mundo restrita a um parquinho densamente cercado ou à tela do tablet, ela falha em desenvolver a inteligência espacial e a confiança cívica. E aqui a gente precisa aprofundar, porque, para quem está ouvindo, o que é, na prática do dia a dia, essa inteligência espacial? Como ela é forjada no asfalto? É algo mais profundo, né? Muito mais. É uma habilidade visceral, profundamente neurológica e motora. É a criança saber instintivamente calcular a velocidade de um carro se aproximando antes de decidir atravessar a via.
ou observar a linguagem corporal de um adulto desconhecido na calçada e tomar decisões rápidas baseadas nisso. Exatamente. Mapear pontos de referência, saber pedir ajuda se necessário, navegar por geografias complexas, são músculos mentais críticos para a autonomia adulta. E eles só se desenvolvem pela exposição física ao ambiente urbano solto. Sem a rua, esses instintos simplesmente adormecem. E se a rua constrói esses instintos cruciais para o presente, ela também atua como um instrumento formidável para reescrever traumas do passado, sabe? Ah, sim. A história da Jaqueline. Isso. A história mais densa e comovente levantada pela reportagem. A Jaqueline tem 32 anos e é frequentadora da emblemática Cidade da Criança, lá no centro de Fortaleza. Onde ela leva o filho, o Luiz Otávio, de 6 anos. E o relato da Jaqueline transcende totalmente a mera discussão urbanística. É um mergulho muito profundo e doloroso na sociologia do interior do Brasil. Porque ela confidencia que na infância dela, lá no município de Crateus, brincaram um conceito que não existia. Praticamente nulo, porque tinha o trabalho pesado e obrigatório na roça, sob um sol escaldante que, sugava todo o tempo e a energia dela. O lúdico infantil foi literalmente roubado pela necessidade imediata de subsistência financeira da família dela. Isso carrega uma carga emocional avassaladora, sabe? Porque quando a Jaqueline senta no banco daquela praça recém-revitalizada, no coração de Fortaleza, e passa horas só observando o filho balançando ali, seguro, rindo, tendo o direito inalienável de ser criança, a reportagem deixa claro que não é um simples passeio de domingo. Tem um peso psicológico monumental operando naquele banco de praça, né? Sim, é como se, ao lutar para garantir o lazer da próxima geração, ela estivesse suturando as cicatrizes invisíveis do próprio trauma. A praça atua ali quase como um consultório a céu aberto para a reparação geracional. Nossa, muito forte isso. E não é por um acaso fortuito que o palco exato dessa reparação, a própria Cidade da Criança, tem uma história que reflete a maturação da sociedade sobre o espaço público. A evolução daquele parque acompanha de mãos dadas a própria consolidação da história do Brasil República. O resgate histórico que o Diário do Nordeste apresenta é muito rico para materializar isso. Sim, por exemplo, em meados de 1890, aquele mesmo espaço era conhecido só como Lagoa do Garrote. O país estava saindo do Império, recém-saído da mancha da escravidão, e para refletir os novos ares, o espaço foi rebatizado para Parque da Liberdade. Um nome indiscutivelmente carregado das tensões sociais da época, né? Com certeza. E as mutações continuaram. Chegando em 1922, durante o centenário da Independência, o local foi rebatizado para Parque da Independência. Refletindo uma nação tentando forjar uma identidade moderna forte. Até que, em 1937, o local adota a nomenclatura definitiva que a gente conhece, focada na primeira infância, Cidade da Criança. E o mais surpreendente é que o equipamento centenário não virou peça de museu empoeirada. Continua pulsando, atraindo as famílias diariamente. A dona de casa Rayane Carmo, que cuida de 4 filhos, é citada na fonte. Ela usa o espaço revitalizado todo dia depois da escola como estratégia para os meninos gastarem energia com segurança. E essa vitalidade imensa sustenta um dos pilares defendidos pelo professor Marcos Teodorico, da UFC, que é curador do Museu do Brinquedo. O argumento dele não deixa margem para dúvidas. Ele diz que negar sistematicamente a uma criança o direito e o espaço para brincar é equivalente, em termos neurológicos e sociais, a negar o seu próprio direito à vida e à saúde plena. Porque brincar é a verdadeira respiração social da infância. E ele apoia isso em um arcabouço legal super sólido, citando o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição de 88 e até a Declaração Universal dos Direitos da Criança. É uma base forte. Mas, trazendo um contraponto necessário aqui, para fazer o papel do advogado do diabo, será que a gente não está romantizando excessivamente algo prático? Como assim? Porque, é fácil adotar um tom poético sobre o lúdico. Mas nas contas frias da prefeitura, construir uma praça não seria só uma questão de engenharia básica. Limpar o terreno, colocar uns balanços, garantir que a gangorra não está enferrujada e espalhar areia. Por que os especialistas dizem que exige uma engenharia social tão monumental? Olha, isso levanta uma questão importantíssima.
E é exatamente nesse ponto pragmático que o planejamento urbano tradicional costuma falhar tragicamente. Fica só na gangorra, né? Exato. Os estudiosos respondem que a gangorra perfeitamente soldada por si só não atrai absolutamente ninguém se todo o entorno imediato for estruturalmente hostil. Verdade. O professor explica que uma política pública perene do brincar exige sincronizar um ecossistema. Do que adianta o prefeito inaugurar o escorregador importado mais caro e moderno do planeta se a rua de acesso não tem iluminação pública decente? E a família morre de medo de assalto assim que o sol baixa, né? Sim. Ou, de que adianta a grama cortada se as calçadas no trajeto até lá estão completamente esburacadas e estreitas, impedindo uma mãe de empurrar o carrinho de bebê em segurança? Exatamente. A praça isolada não se sustenta sem a rede invisível que a conecta à cidade. A política do brincar envolve o sistema de transporte público usado para cruzar os bairros. Envolve o desenho da via para controlar a velocidade dos carros no entorno. Envolve planejamento e segurança pública visível. Se essa orquestra falha e o espaço vira território de vulnerabilidade, as famílias recuam. Elas se trancam, fogem para a privatização do lazer. A praça morre por abandono e os shopping centers e condomínios absorvem a demanda, esvaziando a rua do seu encontro democrático. E o que amarra de forma perfeita para o nosso ponto central. Ao olhar para Fortaleza se preparando para os seus 300 anos, a grande conclusão que a nossa audiência pode tirar é que a segurança do espaço infantil não é métrica secundária. De jeito nenhum. É o exame de sangue mais detalhado para medir a saúde da metrópole. E o urbanista Lucas Rosolini, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, cunhou uma expressão fenomenal para isso. Ele argumenta que a gestão pública precisa transformar asfalto em afeto. Que frase linda! E ele crava que a Rua Aberta é, de fato, a primeira escola de democracia da criança. É uma síntese extraordinariamente poderosa. E ele aprofunda mostrando o resultado matemático disso. Quando uma rua ou cruzamento é desenhado com lombadas e calçadas largas para ser seguro para uma menina andar de bicicleta de rodinhas, por pura consequência, esse trajeto se torna seguro para o idoso com mobilidade reduzida, Torna-se seguro para a pessoa com deficiência visual e o cão-guia, para o adulto voltando exausto do trabalho. O planejamento viário com a régua exigente da infância acaba resolvendo problemas de acessibilidade de toda a comunidade. É o famoso nivelamento da qualidade de vida puxado pelo topo, né? Sem a menor sombra de dúvidas. E o grande recado que fica para as pessoas que acompanham o nosso programa hoje é que, independentemente de onde moram, basta observar as dinâmicas do asfalto lá fora. Sim, observar o abandono do parquinho da esquina, a largura da calçada, a velocidade dos carros no bairro, tudo isso está agora mesmo definindo a estrutura mental e social da próxima geração. E montado nessa reflexão de que a rua é a escola de democracia, eu queria deixar um pensamento para desacomodar quem está nos ouvindo daqui para frente. Acho fundamental. Se a praça e a calçada são efetivamente os palcos onde a gente aprende a esperar a nossa vez, a compartilhar recursos públicos como o balanço, a negociar conflitos e enxergar a humanidade em quem é diferente, e nós continuamos empurrando as crianças para o isolamento dos condomínios ou para as telas hipnotizantes dos celulares pelo medo da violência, que formato exato de democracia nós vamos herdar amanhã? É uma pergunta pesada. Estamos criando adultos, líderes e eleitores que simplesmente não vão ter a musculatura social necessária para dialogar ou tolerar quem está fora da sua bolha. E sem esse treinamento básico, o próprio conceito de sociedade civil pode desmoronar por incapacidade de empatia coletiva. Fica esse questionamento denso e urgente para todos que nos acompanharam, para se ter em mente na próxima vez em que o sol baixar. Fica a reflexão. Agradecemos profundamente o tempo, a atenção e a companhia de quem doou minutos do seu dia para destrinchar essa reportagem conosco. Até o nosso próximo mergulho profundo.